Presta bem atenção nessa mensagem com Flávia Rodrigues. Acompanhe aí. Tem muitos homens com os olhos treinados para o que não presta. Tem muitos homens acessando mulheres de biquíni em redes sociais, pornografia. E depois eles dizem que o casamento está ruim, que ele não tem mais desejo pela mulher dele. Como é que vai ter, minha gente? Como é que vai ter se ele está treinando os olhos dele para aquele tipo de conteúdo? Hoje, infelizmente, a gente não sabe mais assim, se tem visitantes na igreja, né? Eu mesmo tenho muita gente que eu não sei se é visitante ou se é membro, porque está assim, ladeira abaixo. Que mensagem poderosa, hein? Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Que Deus continue usando Flávia Rodrigues em seu ministério na pregação do Evangelho. Hoje, por exemplo, em igrejas grandes, nunca frequentei assim, uma igreja grande com 200 membros, 300 ou até 500 ou mais do que 500 membros, né? Hoje é difícil discernir, um pouco meio que complicado discernir em relação às vestes. Quem é crente, vou usar a expressão crente, tá bom? E quem não é, falando de vestes. Está uma mistura total. Eu vou deixar aqui para que você possa acompanhar essa mensagem na íntegra. Não deixe de acompanhar, tá bom? É uma mensagem especial, uma mensagem poderosa com Flávia Rodrigues. Hoje eu poderia dizer que banalizou em relação a algumas vestes, quando se trata, por exemplo, de ir a uma academia, né? Hoje as pessoas, mulheres, tanto homens, não se vestem mais com ordem e decência, não é verdade? Então que possamos cuidar das vestes a qual estamos vestindo também, para não chamar atenção ou até mesmo expor sensualidade. Acompanhe aí, não sai, fica até o final do vídeo, tá bom? Que Deus ele te abençoe. Nossos olhos, gente, eles são treinados e eles têm sido treinados pelo mundo. A gente está tão acostumado a achar que o belo é aquilo que a gente vê nas séries, nos filmes, né, na televisão, as influencers que a gente segue no Instagram, no TikTok, que o natural ele se torna feio, ele se torna estranho. A gente, para se sentir bem, bonita, a gente tem que estar naquele padrão que os nossos olhos estão se acostumando a ver. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Adeilton, ele dizendo que a gente manda, né, essas artes para ele dos cultos, para ele aprovar, ver se está tudo certo, e ele sempre acha assim, tem tal coisa errada, tem que consertar. Aí ele disse, Flávia, meus olhos, ele não vai para olhar a beleza da arte, ele já é treinado para procurar o erro, porque eu trabalhei em gráfica. Aí você imagina um material, um panfleto numa gráfica, para você imprimir milhares de panfletos e depois de impresso você vê, eita, tinha um errinho aqui, né? Ou um erro de imagem, ou um erro ortográfico. E ele dizia assim, bate o olho e já vê. Meu esposo é design, ele faz artes e qualquer coisa que ele vê que está desenquadrado, não está centralizado, meu Deus, onde é que está isso aí que eu não estou enxergando? E ele é rápido, assim, ele olha e ele já consegue ver. E, meus irmãos, tem muitos homens, hoje o culto é para as mulheres, mas eu vou fazer esse adendo. Tem muitos homens com os olhos treinados para o que não presta. Tem muitos homens acessando mulheres de biquíni em redes sociais, pornografia. E depois eles dizem que o casamento está ruim, que ele não tem mais desejo pela mulher dele. Como é que vai ter, minha gente? Como é que vai ter se ele está treinando os olhos dele para aquele tipo de conteúdo? Como é que ele vai voltar para casa se a referência dele é aquela? São aquelas mulheres com aquelas roupas, é a pornografia.
E nossos olhos, eles são treinados. O mundo, Satanás, ele tem esse objetivo. Ele quer distorcer a beleza. A beleza, ela é bela do jeito que Deus fez. Apesar do pecado, né, que nós não somos iguais a Adão e Eva foram feitos. Apesar do pecado, a forma mais bela que eu tenho, que minhas filhas têm, que cada uma das mulheres aqui tem, é o mais natural possível. É a forma mais perto da criação de Deus. Mas, infelizmente, a gente está sendo engolido por uma sociedade que quer mostrar outra coisa. Isso leva a várias situações difíceis e complicadas, que é o consumismo, né? Aqui a gente fala também, pensa em mordomia, como a gente tem administrado nossos recursos, porque o celular que a gente compra hoje, ano que vem, já está ultrapassado. A roupa, a mulher nem se fala, se deixar é toda semana, todo mês, o sapato da moda, a roupa da moda. Aqui eu acho uma graça, assim, não sei se vocês já pararam para pensar, para mim é uma piada, essa questão de moda modesta. Se você entrar aí nos sites de moda feminina, de roupa feminina, e nessa área, né, cristã, como dizem, o pau que tem é essa moda modesta. E está em alta, muita gente, mercado crescendo, muita gente ganhando dinheiro com isso. Só que moda não tem nada a ver com modesta. É como água e óleo, não se misturam. Aqui a gente vai mostrar para vocês o conceito de moda e de modéstia, para vocês verem que não tem nada a ver. Não tem como juntar, dizer que existe moda modesta. Não existe. Se é moda, não é modesta. Moda, ela fala assim, é um uso passageiro que rege de acordo com o gosto do momento, a maneira de viver, de vestir, maneira ou costume mais predominante em um determinado grupo, em um determinado momento. Aí eu frisei aí, né, algumas frases. Uso passageiro, de acordo com o gosto e de acordo com o momento. Ela muda, né, rapidamente, ela é transformada. E agora a gente vai entender um pouquinho de modéstia. Modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. Comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos. Sobriedade. Ausência de vaidade. Tem muita gente que confunde modéstia com decência. Aí tem dois exemplos, tem duas mulheres, né, que eu coloquei com duas roupas diferentes, que as duas, não sei se vocês já conseguem chegar à conclusão, depois do que eu falei, as duas são decentes, porém, nenhuma das duas são modestas. São duas roupas que cobrem o corpo, né, cobrem os ombros, os braços, as pernas, mas nenhuma é modesta. Vou relembrar a modéstia, a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxito, etc. Despretensão, tem a ver com sobriedade. Nosso exterior, aqui é Ellen White, eu trouxe pouquíssimo, esse aí é o único slide que tem Ellen White falando sobre o assunto. Eu trouxe mais realmente textos bíblicos, tem muito material, inclusive esse aí, mas tem muito mais, tem um capítulo todo, minha gente, que fala sobre vestimenta. É um assunto que muita gente desdenha, não acha importante, mas é um assunto que cabe muito aos remanescentes, e principalmente às remanescentes. A gente tem muito orgulho de ser diferente do mundo, quando a gente diz que não bebe, que não fuma, que a gente não gosta de carnaval, de festas do mundo, de bares. Mas eu vejo que falta muito nessa questão assim, de realmente querer ser diferente do mundo na forma de se apresentar.
Hoje, infelizmente, a gente não sabe mais, assim, se tem visitantes na igreja, né? Eu mesmo, tem muita gente que eu não sei se é visitante ou se é membro, porque está, assim, ladeira abaixo. Infelizmente, tem muita gente que a gente até vê como referência, entendeu? Que, enfim, que está sem orientação. Eu vou ler aqui esse texto. Fala assim: nosso exterior deve se caracterizar em todos os seus aspectos pela higiene, modéstia e pureza. É para a gente andar desleixado, esculhambado, sem pentear o cabelo, sem tomar um banho, vir com a roupa toda amarrotada, de qualquer jeito, botar... Enfim, não, minha gente, a gente tem que usar a melhor roupa para vir para a igreja, se arrumar, tomar um banho, se perfumar, a roupa limpinha, passadinha. Mas a gente, na vida, não só na igreja, para onde a gente está, a gente leva a bandeira de Cristo. As pessoas conhecem a gente pelo nome de Cristo. Quando a gente vai pensar numa roupa para comprar, a gente tem que pensar: Jesus está aqui comigo nesse provador, o que é que ele iria achar? Se a gente vai sair de casa para qualquer lugar, a gente tem que pensar assim: Jesus está aqui do meu lado o tempo todo. O que é que ele vai achar? Eu vou ter um encontro com ele agora, porque ele está com a gente o tempo todo. O Espírito Santo habita em nós, nós temos um anjo que está com a gente do nosso lado o tempo todo. Por que a gente vai achar que, tirando essa questão da decência, que a gente é melhor, a gente é pior, a gente é mais respeitado, a gente é menos respeitado, se a gente está com a roupa assim ou assada? Como a gente está direcionando os nossos recursos, o nosso dinheiro? Se está sobrando muito, a gente tem que aplicar mais na obra de Deus. Se está sobrando muito, a gente tem que ajudar as pessoas, muitas vezes da própria família. Vamos ter responsabilidade em relação a isso também. O segundo texto fala assim: o amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja o contrário do que é uma senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e pela sobriedade. Essa mulher está modesta? Ela está decente, né? Está toda direitinho, mas está modesta. Ela vai chegar, vai chamar a atenção. O vestuário extravagante, muitas vezes, incentiva a sensualidade no coração de quem o usa. Desperta não só para quem vê, desperta para quem usa. Ela está dizendo: você está com a roupa sensual, está querendo mostrar o bronzeado, está com os ombros de fora. Desperta a sensualidade para quem usa e desperta desejos imorais a quem o contempla.